91ª Sessão Legislativa. Invocando a aspiração e a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Convido o primeiro secretário, o vereador João Batista Rodrigues, para fazer a chamada dos senhores vereadores e a verificação das assinaturas na lista de presença, conforme estabelece o artigo 65 do regime interno. Lista de presença dos senhores vereadores: Cláudio Rogério Chaves de Lázaro, Elson Kreber Carravieri, Emiliano Augusto Monsores, Gilberto de Oliveira Alves, João Rodrigues Batista, presente, Josué Sobreira, Leonel José de Souza, vereador, presidente, Marculino Donizete Cristino, Sandra Lúcia de Volática. Registra-se, então, portanto, a presença de todos os vereadores. Constatado o quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Gilberto de Oliveira Alves para fazer a leitura do texto bíblico e peço a gentileza para que todos fiquem em pé. Boa noite a todos. Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Amém. De acordo com o artigo 64 e seguintes do regime interno, passamos para a fase do expediente. E, na oportunidade, coloco em votação a ata da 13ª Sessão Extraordinária, realizada em 21 de agosto de 2019. E quem for favorável, permaneça sentado. Declaro aprovado a ata acima referida. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias do expediente. Projeto de lei número 266, de 19/8/2019. Interessado, Câmara Municipal de Jacupiranga. Assunto: dispõe sobre a criação do Arquivo Público Municipal e institui a Comissão Municipal de Arquivo e dá outras providências. Projeto de lei número 267/2019, de 21/8/2019. Procedência: vereadores Leonel José de Souza, João Rodrigues Batista e Cláudio Rogério Chaves Lázaro. Assunto: dispõe sobre a concessão do fornecimento gratuito de água e coleta de esgoto prestado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP, a todas as entidades que exerçam atividade filantrópica, assistencial ou beneficente e que atuem no município de Jacupiranga. Indicação número 130/2019. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infraassinado indica a mesa diretora da Câmara Municipal de Jacupiranga, nos termos regimentais, que seja levado ao conhecimento da senhora prefeita o seguinte: indico a senhora prefeita determinar a substituição ou melhoria das poltronas existentes na sala de recepção do atendimento de ortopedia, que se encontra necessitando de melhores cuidados. Esclareço que essa reivindicação vem atender solicitação de munícipe. Câmara Municipal de Jacupiranga, 23 de agosto de 2019. Emiliano Augusto Monsores, vereador. Determino o encaminhamento dos projetos de lei número 266 e 267/2019 às comissões de mérito desta Casa para estudos e pareceres e a indicação número 13/2019 ao Executivo Municipal para as devidas providências. Terminada a fase do expediente, determino intervalo regimental de 5 minutos.
quando ele voltar, ele vai falar assim, ó, estando presente plenário, convido o senhor vai ler só esse pedacinho aqui, tá? Eu vou ler isso aqui. Lê por aqui.
Outra comunicação. Estando presente em plenário os senhores vereadores e havendo quórum, passamos para a ordem do dia. Convido o primeiro secretário que faça a leitura das matérias que serão objeto de discussão e de deliberação. Projeto de Lei número 266/2019, que dispõe sobre a criação do Arquivo Público Municipal e institui a Comissão Municipal de Arquivo e dá outras providências. Tendo em vista o requerimento encaminhado pelo Executivo solicitando que o projeto de lei tramite em regime de urgência, coloco em votação o pedido de urgência. Quem for favorável à urgência permaneça sentado. Declaro não aprovado o regime de urgências. Requerimento número 56/2019. O vereador infracinado no uso de suas atribuições legais e regimentais requer à mesa, nos termos do artigo 103 do regimento interno desta edilidade, depois de lida em plenário, que seja levado ao conhecimento da excelentíssima senhora prefeita municipal o seguinte requerimento. Primeiro, forma de cobrança do IPTU do município. Segundo, se há diferença de valores entre bairros. Terceiro, cópia de documentos de bairros distintos para fins de constatação. Esclareço que o presente requerimento tem por finalidade tirar dúvidas de munícipes. Sala das Sessões, 22 de agosto de 2019. Gilberto Oliveira Alves, vereador. Coloco em discussão o requerimento número 53/2019. Coloco em votação o requerimento número 53/2019. Quem for favorável, permaneça sentado. Declaro aprovado o requerimento número 56/2019. Determino o encaminhamento do requerimento número 56/2019 ao Executivo Municipal para as devidas providências. Moção de pesar. De conformidade com o artigo 104, parágrafo 1º, inciso 4º do regimento interno dessa edilidade, apresentamos à mesa diretora, ouvindo o douto plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, moção de pesar pelo falecimento do senhor Assis Bueno da Cruz, ocorrida no dia 22 de agosto do corrente ano, nesta cidade e comarca de Jacupiranga. Queremos, através dessa moção, externar votos de mais profundo pesar pelo falecimento do senhor Assis Bueno da Cruz, um cidadão guerreiro que sempre lutou pelos seus ideais, nos deixando um exemplo de vida, deixando também irreparável lacuna no seio de sua família e amigos. Essa Casa Legislativa presta essa singela homenagem póstuma a essa família, a quem temos muito apreço. Apresentados publicamente sentimentos de pesar aos familiares, solidarizando nessa hora de dor. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa dar ao saudoso senhor Assis Bueno da Cruz o descanso da vida eterna, em recompensa à sua bondade e obras realizadas em vida. Seja dado conhecimento da presente moção à família Bueno da Cruz, à excelentíssima senhora prefeita municipal e imprensa. Câmara Municipal de Jacupiranga, Estado de São Paulo, aos 26 dias do mês de agosto de 2019. Emiliano Augusto Monsores, presidente. Coloco em discussão a moção de pesar.
Coloco em votação a moção de pesar. Quem for favorável, permaneça sentado. Declaro aprovado a moção de pesar. Projeto de lei número 264/2019, de 31/7/2019. Assunto: dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 264/2019. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 264/2019. Quem for favorável, permaneça sentado. Declaro aprovado em segunda discussão a votação do projeto de lei número 264/2019. Terminada a fase de ordem do dia, passamos para a fase de explicação pessoal. Concedo o uso da palavra para que os senhores vereadores se manifestem pelo prazo de 10 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, público presente e amigos que nos assistem pela internet. Eu quero ser breve nas minhas palavras, até porque eu trago até uma cobrança dos munícipes durante esses meses agora. Acredito que também esteve sendo passado pelos vereadores em 3 ou 4 oportunidades que munícipes me ligaram e me questionaram acerca dos veículos que estão passando em alta velocidade nas ruas do nosso município, né? Mais precisamente do Botuquara, Cidade Nova, locais que ainda não tem quebra-molas, né? E locais onde os quebra-molas estão destruídos. Metade existe quebra-mola, metade não tem. Então, é uma preocupação nossa, e falei para os municípios que estarem entrando com requerimento, e preocupando com isso, né, trazendo para essa casa esse assunto de interesse coletivo, de interesse de todos, né, que o perigo de acidente parece uma questão simples, mas que pode acontecer um acidente muito grave. Mas, na verdade, é no intuito de cobrar, que Vossa Excelência nos ajude, nesse particular, em cobrar o Executivo para que se proceda um levantamento, uma avaliação dos quebra-molas do município, né? Vários quebra-molas quebrados, né? Vários quebra-molas destruídos, um pela metade, outro faltando uma parte, e isso tem feito com que alguns condutores de veículos extrapolem, né, na velocidade, e as pessoas estão preocupadas com isso. Então, eu recorro a Vossa Excelência para que nos ajude nesse particular, e os vereadores que tiverem alguma cobrança nesse sentido também, nos auxiliem para que essa casa faça um requerimento, né, em conjunto, para levar ao conhecimento do Executivo, até porque eu fiz vários requerimentos solicitando reformas e construção de quebra-molas, e percebi aqui nas sessões anteriores que vários vereadores fizeram requerimentos, indicações, solicitando também reparos e construções de quebra-mola. Então, nesse momento, a importância de fazer que essa casa faça um requerimento para que se faça uma avaliação da possibilidade, disponibilidade financeira, de se ver a forma de recuperar os quebra-molas que estão destruídos e fazer novos quebra-molas, infelizmente, né, nas ruas onde que os condutores estão extrapolando. E dizer também que hoje havia agendado com o superintendente dos Correios para que
ele fizesse uma avaliação, a vistoria final nas ruas Talco e Alumínio, onde nós já colocamos as placas de identificação. Ele me ligou, mandou mensagem, disse que estaria, e aconteceu algum imprevisto que eu não pude vir. Já fomos procurados também pelos moradores do Novo Botucuru, para que nós iniciemos um trabalho ali de atendimento dos Correios naquele bairro também. E futuramente começaremos e entraremos com um pedido também para que seja avaliado essa questão. Demais situações que vem acontecendo ali no bairro. Estamos acompanhando, estive em vários bairros, ainda assim temos visto a dificuldade do executivo até na questão de disponibilidade de recursos, mas as ruas da cidade, várias ruas, muito buraco, né? A recuperação não tem sido feita, né? Infelizmente, nós estaremos também cobrando uma oposição, principalmente no anel do Butujuru, né? No viário do Butujuru, lá, onde está quase impossível de se transitar, né? E nós estaremos também viabilizando também, junto ao executivo, para que nos dê uma posição quanto a uma operação, pelo menos um tapa-buraco ali, para que seja solucionado parcialmente a situação. Obrigado. Senhores vereadores, público presente, presidente, internauta. Então, eu só queria fazer um esclarecimento aqui. Na última quarta-feira, eu estive em São Paulo com o vice-prefeito, no gabinete do deputado André do Prado, que disponibilizou para nós R$200 mil para a pavimentação da rua Cajamar. Aí foi publicado, coisa e tal, e o pessoal, né, que não foi contemplado, aí várias ruas, que o município, que o bairro, né, no Butujuru lá, ele é todo de barro, né, uma dificuldade danada, chove, barro, e lama, e seca, um monte de poeira lá, né. Então, até fui questionado nas redes sociais aí, dizendo, por que não foi rua tal, por que não foi rua tal. Essa aqui é uma emenda positiva do deputado, né, que aí, com um pedido da gente aqui, que está há anos com ele aí, e ele já de lá de cima já veio, que era para a rua Cajamar, foi um pedido meu, né. Aí, muita discussão. Mas o que eu venho dizer para vocês é o seguinte, assim, no começo na campanha para governador, o Alckmin saiu para ser candidato a presidente e ficou o Márcio França no lugar dele, como governador do estado. 8 meses de mandato. Ele veio aqui na UBS de Jacupiranga aqui e prometeu, na inauguração, assim, os municípios que estiverem em dia com a documentação, tudo, façam um pedido para o asfaltamento, que é mais barato. Essa Casa de Lei abriu um crédito aqui de R$8 milhões. Até tinha alguns vereadores que não acreditavam. Mas, para nós não perdermos por causa da Câmara, foi aprovado com unanimidade aqui. O que aconteceu? Veio 800 mil, 10%. Aí o Executivo resolveu colocar na Presidente Kennedy, uma rua que já tem paralelepípedo, né? Eu tenho ali o paralelepípedo. Então, tipo assim, o pessoal de lá ficou bravo. Então, tipo assim, a emenda, quando ela vem para uma rua, não posso colocar na outra. Que nem nós temos problema aqui da rua Talco, rua Pitã, que já tem 2 mandatos aí que perderam o prazo, perderam o convênio, perderam tudo, e infelizmente nós não conseguimos recuperar, né? Então, esclarecimento só, nós tínhamos a oportunidade de asfaltar bastante coisa, não teve porque o governador acabou mandando 10% só do que foi prometido, o governador na época, o Márcio França, e infelizmente eles ficaram sem o asfalto, né? Agora resta aqui para frente o que vai ser feito lá, se vai ser bloqueio, o que pode ser, porque tem que arrumar a situação daquele pessoal. Antes, porém, tem que terminar o valo lá, senão não adianta se colocar um asfalto lá. Na hora de encher, vai arrebentar tudo, não adianta. O outro assunto, abriu, né, a frente de trabalho hoje e amanhã ainda tem dia para fazer as inscrições, né? Essa frente de trabalho não é municipal, é do estado, né? E por último, eu queria falar o seguinte, assim, aqui nós somos 9 vereadores, prefeito e vice eleitos pelo povo, então nós temos que dar satisfação para o povo. Eu acho que dentro do plenário aqui, se veio 7, 6, 5, 9, 8, 4 vereadores aqui, eu acho que o outro vereador não precisa comentar, ele tem que ficar cada um na sua. Deu quórum, faz a prova e acabou a história. Não deu quórum,
Não tem esse negócio de dar cara para bater ou não dar cara para bater. Isso aí eu não aceito esse tipo de coisa, principalmente por trás. Tem motivos suficientes para... Tem muito vereador que não veio. Né? Então, eu vou falar por mim aqui. Eu, quando eu não venho, eu assumo minhas coisas aqui. Não deu para mim vir. Eu tinha outro compromisso. Porque é uma extraordinária. A ordinária é diferente. Nós saímos até dezembro, até ano que vem, que dia que vai ser. Na extraordinária, o vereador tem, ele avalia se vai perder, se vai ganhar, o que vai acontecer. E isso tem que deixar bem claro para todo mundo aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É só. Senhor presidente, mesa, Câmara, público presente, internauta, agradecer a presença do ex-vereador Zé Sérgio, ex-vereador Renê Braga, né? Carneiro Braga. E, antes de mais nada, antes de iniciar o que estava previsto aqui para falar sobre a Electro, o comentário que houve pela falta de algum vereador partiu do meu microfone, saiu daqui, entendeu? E eu falei pelo descompasso dessa casa. Essa casa teve uma publicação sobre fatos que trouxeram à tona uma situação que parecia calamitosa, parecia um disfarce que envolvia todos os vereadores. Quando eu vim para essa casa para votar, eu vim porque o presidente teria me falado que fulano, ciclano, cetrano viria para essa casa. Lá no fundo, eu me sentia acuado. Por que eu me sentia acuado? Porque eu não viria até. Mas quando chegaram, tinha um pessoal aqui já atrás, bastante gente, quem veio devia estar 14 pessoas aqui. E com essas 14 pessoas, até me perguntaram, Sobreira, para mim, não importa se a lei é aprovada ou não, até porque eu não estou para aprovar a lei da prefeitura. Eu vim para dizer o que é legal e ilegal. Então, eu me senti acuado, eu me senti colocado a posto a quem estava ali. E o que eu falei naquela oportunidade? Que eu era homem, que eu estava aqui independente do resultado da aprovação ou rejeição da lei. Eu não fui contra quem absteve. Eu só não achei a forma, o jeito que essa Câmara conduziu. Porque eu sempre venho e eu perdi quase 1 hora aqui, ou 40 minutos, sei lá, mas foi de 10 minutos, talvez a gente fale e nem saiba, explicando aqui que eu perdi a madrugada, para mim, sobre o projeto de lei, para mim estar nessa casa e estar passando a minha posição como vereador, como trazer a legalidade para essa casa, trazer o que representava aquela lei. E muitas, lá fora, ali dentro daquela sala, antes de começar a sessão, pessoal, que não quiserem colocar, aprovar, vocês podem ir embora. Eu não vou fugir nem ir embora, se tiver de passar, passo na frente de todo mundo, até porque eu não tenho motivo. Eu votei, expliquei porque eu votei, justifiquei o porquê eu votei e coloquei em cima daquela mesa para quem tivesse acesso. E quando eu falei da ausência do pessoal que eu estaria aqui, que eu não ia me ausentar, foi justamente por esse tipo de colocação. Eu não posso, a meu bel prazer, a meus interesses particulares, colocar todo mundo da casa em risco, em jogo. O meu interesse não é maior do que todos dessa casa. A gente tem que colocar desde o princípio assim, que o interesse da casa é maior do que nós. Então, eu falei e não foi para atacar nenhum colega, nenhum vereador que esteve ausente. Foi justamente por estar acuado, por estar presente, por me colocar numa situação desnecessária. Então, é na hora de a gente repensar nessa casa e saber que tudo que é tipo de ação proposto por nós, dá resultado aqui e pode atingir vários colegas, não só não. Então, só a minha preliminar. Com relação a... Eu tive na sexta-feira, agora, passada, com um Ministério Público. E foi falado sobre a situação da energia elétrica. E ele me perguntou lá, falou, Sobreira, eu sei que você fez uma representação contra a prefeitura aqui da energia elétrica, pelo fato de a prefeitura não executar o acórdão, porque não é uma liminar, é um acórdão que justamente ratificou a liminar,
Então, uma decisão definitiva que até agora não foram modificadas. O que acontece que eu falei para o promotor? Eu falei, doutor, no corpo da liminar, no histórico, no relatório, ao dar o acórdão, ao proferir o acórdão, foi bem claro o desembargador, quando fala do serviço público essencial, que é o serviço de iluminação pública, de operar e manutenir. E no final, consta lá, no acordo, a retomada do município ao serviço. Que eu saiba, a Electro faz serviço do quê? Se não for de dar manutenção e operação de energia elétrica. Ela só tem esse serviço, seja para o particular ou para o público. Aí, eu cheguei para ele e fiquei, além dos documentos que eu tinha encaminhado a ele, para mostrar a ineficiência do poder público, eu mostrei para ele tudo isso de requerimento aqui, ó. Todos esses são requerimentos feitos pela minha pessoa. Aqui, dá mais de 400 pontos de iluminação pública, que estava com as lâmpadas queimadas, outras para trocarem, então partiu dessa casa. Imagine se tudo isso daqui, tem um aqui, ó, que foi feito por essa casa todos os vereadores participaram, foram aqueles 126 pontos de iluminação pública. Olha o tanto, foram tudo isso daqui. Se isso aqui não demonstrar que o serviço não está sendo prestado com eficiência, eu não sei mais o que pode provar. E foi isso, como representação, entregando isso tudo para o município, que eu protocolei lá, justamente para fazer o serviço. Então, o artigo 30 da Constituição Federal, ele fixa lá, ele coloca quais são os serviços públicos essenciais. E lá também, ele deixa bem claro que os serviços públicos essenciais, assim como de água, energia elétrica, telefonia, gás, são de competência do município, que ela pode ser delegada por meio de contrato, seja de concessão ou permissão. Nesse caso, o município faz o contrato de concessão, muito deles. Não quer dizer que não possa fazer por permissão. E o artigo 145 da Constituição Federal, ela institui tributo. O município tem o poder de instituir taxas e tributos sobre esse tipo de serviço. Então, Excelência, o artigo 37 da Constituição Federal, assim está redigido. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, da qual a União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, eficiência é um princípio exigido, e isso está na Constituição Federal. Não tem como falar que um serviço público é eficiência com tudo isso aqui de requerimento, com mais de 480 pontos de iluminação pública que estavam apagadas, de inúmeros postes que foram captadas, que eu captei por fotos, que caíram, né, na tempestade que deu em novembro do ano passado, teve diversos postes que foram ao chão. Também tem diversos postes que estão corroídos, uns deles chegaram a cair. Então, fora o apagão que deu há um mês atrás, que várias pessoas perderam eletrodomésticos. Então, pessoal, e vocês percebem que de vez em quando tem um pico de iluminação, tem a iluminação pública do nosso município tem caído bastante, tem dado um minuto assim que ela vai e volta. E com isso, várias pessoas perdem aparelhos domésticos com essa queda de energia. Com isso, pessoal, eu coloquei lá na página do Facebook, pedindo para que os munícipes pudessem estar passando o protocolo e o nome completo lá para a minha página, poder estar anotando, e junto com esses documentos estar levando ao Ministério Público como prova do que o serviço não está sendo feito a contento. É só isso. Nobres vereadores, eu quero aqui só fazer uma observação aqui, que há um tempo atrás aqui a gente discutiu, conversou a respeito de que nas audiências, no caso na nossa sessão, seria discutido só o assunto do momento, tá certo? Então eu quero só lembrar vocês para nós prevalecer o que a gente conversou aqui, tá bom?
Não havendo mais nada a ser discutido na data de hoje, agradecendo a proteção de Deus e na execução dos nossos trabalhos e agradecendo também a presença dos senhores vereadores, dos visitantes, dos funcionários e de todos aqueles que nos acompanham através da internet, declaro encerrada a presente sessão. Senhoras e senhores, boa noite.